boa noite. Você pode se assentar. Eu vim trazer a palavra hoje. E eu me chamo Júlia, para quem não me conhece. Muitos me chamam de Julinha. Amém. E eu vim trazer a palavra hoje. Eu queria que a gente orasse para começar. A gente já estava nesse momento, mas eu queria orar um pouco. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse culto. Obrigada, Senhor, porque nós temos o privilégio de ter o Seu Espírito dentro de nós. Obrigada, Pai, pela palavra de hoje, Pai. E que nossos corações estejam mesmo como terra fértil, Pai, para receber. Obrigada, Senhor, pelo Seu Espírito, que nos conduz em toda a verdade, que nos conduz no caminho. Obrigada, Pai. Amém. Como eu estava falando, eu vim trazer a palavra hoje. E eu queria falar um pouquinho a respeito sobre algo que o Senhor tem falado muito ao meu coração. Quando eu fui convidada para dar a palavra, eu fiquei pensando a respeito daquilo que eu poderia falar. E eu fiquei orando e pensando. Mas o que eu vou trazer aqui é só algo que o Senhor tem falado comigo há algum tempo. Diretamente comigo. E aí eu queria só partilhar com vocês a respeito disso. E eu queria falar um pouco sobre conduta, sobre comportamentos. E que tipo de comportamento agrada ao Senhor. Antes eu queria explicar, o que é a conduta. É importante a gente entender isso também. E conduta vai falar a respeito sobre a maneira como uma pessoa se comporta, as suas ações e as suas atitudes. É a manifestação do caráter e dos valores de uma pessoa. Ou seja, conduta é a forma como você anda, a maneira como você se comporta em várias situações. E é muito interessante porque a Bíblia ela fala muito sobre conduta, ela fala muito sobre a forma como nós devemos andar. E eu queria falar um pouco sobre isso. Iniciando falando sobre o que a Bíblia diz sobre esse assunto. E eu queria que a gente abrisse lá em 1 João 2,6. João 2,6 vai dizer assim: quem afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Ou aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. E eu achei bastante interessante, porque o Senhor tem falado muito a respeito disso. Sobre eu dizer que eu sou de Cristo e eu ter atitudes que correspondem às atitudes de Cristo. Achei muito interessante que eu tinha preparado aqui algumas características do Senhor para poder falar. E foi muito legal que no Malta Pray, o Mateus começou a citar coisas, características do Senhor. E isso é muito interessante, porque se a Bíblia diz que eu devo andar como Deus andou, ou se eu digo que eu estou nele, eu devo andar como ele, as minhas atitudes devem refletir a ele. A minha régua e o meu parâmetro vai ser Cristo. Não vai ser os outros, não vai ser o pastor que está aqui ministrando, vai ser Cristo. O meu parâmetro é Cristo. O exemplo que eu devo imitar é Cristo. E
pensando no padrão Cristo, a gente tem que saber quais eram as características de Cristo, para que a gente possa andar igual a Ele. E aí eu separei alguns versículos muito rápidos aqui. Ele era amoroso, ele assumiu a forma de servo quando ele veio, então ele era servo, ele serviu. Ele era manso e humilde, ele fazia a vontade do Pai, ele tinha compaixão pelas pessoas, ele era santo, ele amava as pessoas. E, enfim, se você procurar na Bíblia, você vai conseguir achar várias características sobre o Senhor. E se Jesus, ele tinha essas características e ele agia assim, então eu também devo agir como ele andou. Se ele amava, então eu tenho que amar. Se ele tinha compaixão, então eu tenho que ter compaixão. Se ele era servo, então eu tinha que ser serva. Eu tenho que ser serva. Se ele era humilde, então eu preciso ser humilde. Se ele era manso, então eu preciso ser mansa. E então a minha régua para as minhas atitudes e para a maneira como eu devo andar, para a conduta que eu devo ter, é Cristo. E eu pensando a respeito disso, sobre a minha régua ser Cristo, sobre o meu parâmetro ser Cristo, eu fui ler um pouco na Bíblia, o que a Bíblia falava sobre isso, sobre atitudes, como a Bíblia me orientava a andar. E foi muito engraçado, porque eu tive, algumas semanas atrás, lendo as cartas de Paulo. E é muito engraçado, porque Paulo ele sempre fala, em algum momento, em uma das suas cartas, a respeito da forma como você deve agir, ou a forma como você deve andar. E eu queria focar um pouquinho em Timóteo, porque se você olhar a primeira e a segunda carta a Timóteo, você vai ver que Paulo dá muitas instruções para ele, e muitas delas são coisas que ele deve fazer, coisas visíveis que devem ser vistas na vida dele. E aí eu queria falar um pouquinho a respeito disso. Queria abrir aqui em Timóteo 3. Primeira Timóteo 3, eu esqueci de falar que era 1 Timóteo 3. A partir do versículo... A partir do versículo 1 mesmo. Aqui, ele vai falar várias instruções. A carta inteira, as duas cartas inteiras de Timóteo são muitas instruções que Paulo dá para Timóteo, sobre a forma como ele deve agir e tudo mais. E é muito interessante a gente olhar para Timóteo, porque Timóteo ele era um jovem. E é interessante a gente olhar para ele pensando na gente também, porque nós somos jovens e nós devemos pegar essas instruções que estão aqui e aplicar na nossa vida. E é interessante que ele vai falar que a palavra é fiel e digna de que a palavra é digna de confiança, e que se alguém deseja ser bispo, ou seja, se alguém deseja o ministério, essa pessoa precisa ser irrepreensível. Muito interessante essa palavra, guarda essa palavra. Marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, tem que ser apto para ensinar, não deve ser dado ao vinho, nem violento, deve ser gentil, pacífico, livre do amor ao dinheiro, deve governar bem a sua casa, deve ter boa reputação. Então, ele vai falar várias coisas que a pessoa precisa de ter. E eu queria reforçar que essas instruções que ele diz, ele fala assim, aquele que deseja ser bispo, ou seja, aquele que deseja um ministério. Por que ele fala específico? Porque a pessoa que deseja estar aqui ministrando precisa de ter essas coisas. Mas não é porque você não está no ministério que você não deve ter essas características em você. É necessário que você seja assim. Seja irrepreensível. Eu gosto muito dessa palavra. E a Bíblia fala algumas vezes ela. E eu fui ver o significado de irrepreensível, e ele fala um pouco sobre uma pessoa que não merece repreensão ou censura, que não apresenta falhas ou outras razões para ser criticado. E eu fiquei pensando a respeito disso, sabe?
se as minhas atitudes, se Jesus pede para mim agir como ele, e se as minhas atitudes têm correspondido a isso. Tem alguém que tem algo para criticar da minha atitude? De mim? Se isso existe, então eu não estou andando da forma como Jesus disse para mim andar. Eu não estou tendo uma boa conduta diante dos homens. E eu achei muito interessante, porque ele fala coisas que são vistas. Você não deve ser briguento, você não deve ser dado ao vinho, você tem que ter uma boa reputação. Essas coisas são vistas na vida de alguém. Não é algo que, por exemplo, eu não posso falar da intenção do seu coração, porque eu não sei, só Jesus sabe a intenção do seu coração. Mas eu posso falar da sua reputação, porque é algo visto. E ele diz aqui, tenha uma boa reputação irrepreensível. Seja alguém que ninguém tenha nada para criticar de você. E essa é a forma como Jesus pede para a gente andar. Porque se isso não fosse importante, se a forma como nós andamos não fosse importante, a Bíblia não ia ressaltar isso várias e várias vezes. Ela ressalta várias e várias vezes. Não entre em conversas erradas, não esteja na roda dos escarnecedores, fuja dessas coisas. Por quê? Porque isso fala a respeito de você, fala a respeito do seu caráter, fala a respeito da sua conduta. Então, se você diz que é de Cristo, você precisa agir como Cristo. E eu gosto muito também disso, porque ele fala depois especificamente para Timóteo, em 1 Timóteo 4:12, se a gente for lá. Ele vai falar, ninguém despreza o fato de você ser jovem. Aí ele vai falar, seja um exemplo. Isso é o quê? É algo visto para os fiéis. No procedimento do amor, na fé, na pureza. Dedique-se à leitura pública. Ou seja, são coisas vistas. Eu consigo ver na vida dessa pessoa que ela é irrepreensível. Na exortação, no ensino. Aí ele fala, não negligencie o dom que foi dado a você e tudo mais. Mas eu queria focar nisso, sabe? Paulo, ele está falando assim, Timóteo, meu filho na fé, que você ande de forma que ninguém fale nada de você. Sabe? Represente Cristo através de você. Porque foi isso que está dizendo. Se você diz que você é dele, então você deve andar como ele andou. Ele fala várias coisas para ele se conservar puro, fugir do amor ao dinheiro. E aí vocês podem depois ler 1 e 2 Timóteo, se vocês quiserem, para interiorizar isso no coração de vocês. E é tão legal que ele fala que até o escravo deveria, se você falava assim para o escravo, você é escravo, porque ele vai dar instruções para várias pessoas, para as viúvas, enfim. Você é escravo, respeite o seu mestre, seu dono, seu servidor não, seu senhor, seu dono. Falar dono é feio, né? Respeite o seu senhor. Eu vou falar dono. Respeite o seu senhor, porque isso vai exaltar Cristo. Ou seja, até o servo, ele fazia o que ele fazia, ele respeitava o Senhor, não porque o Senhor dele era top, mas porque ele não queria que o nome de Deus fosse difamado. E eu fiquei pensando a respeito disso, das minhas atitudes correspondendo a Cristo. Será que as minhas atitudes levam alguém a amar ao Cristo ou alguém a difamar a Cristo? E depois ele vai dizer também em Timóteo, se com ele vivemos, se com ele morremos, com ele também viveremos. Eu achei muito legal aqui que a Giovana falou, ele dita o compasso, ele dita o compasso. E a gente fala isso muitas vezes, sabe? O Senhor é meu Senhor, o Senhor que dita o meu ritmo, o Senhor que é tudo dele. Mas quando a gente sai para fora da igreja, a gente esquece que é crente. E não tem atitudes que correspondem a essa palavra. Então, qual é o testemunho que eu estou dando para as pessoas lá fora a respeito da minha conduta? Porque se Cristo vive em mim, se Cristo está dentro de mim, não sou eu mais que vivo, mas Ele. Então, a vida que anda no supermercado é a vida de Cristo, porque Ele está dentro de mim. Então, que a vida que anda numa escola é a vida de Cristo.
E a gente tem mesmo que viver de acordo com os padrões de Cristo. Eu gosto que em Efésios ele diz assim: viva de maneira digna da vocação que vocês receberam. A gente carrega uma mensagem, a gente carrega o evangelho dentro da gente. Como não viver de forma digna disso? Como olhar para um Deus que é santo e depois viver de uma forma que não é digna? Tem um versículo em Filipenses que, desde que eu li ele, todas as vezes ele salta no meu coração, e salta no meu coração. De novo, e de novo, e de novo. E eu gosto muito, muito dele. E é Filipenses 3, 17 e 18. Só o 18, na verdade. Filipenses 3, 18. E ele vai dizer assim. E aqui nesse capítulo, é o capítulo em que ele fala: o viver é Cristo, morrer é lucro. Ele diz que o desejo dele, que a esperança dele era nunca falhar no dever dele, era levar outros a reconhecerem a grandeza de Cristo. E aqui nesse versículo ele fala assim: pois como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas. Ou seja, Paulo está chorando por causa disso. Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. E na versão que eu tenho aqui, ela diz, Filipenses 3,18. Na versão que eu tenho aqui, ela diz assim: já disse isso muitas vezes e agora repito chorando. Existem muitos que, pela sua maneira de viver, se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. E quando eu olho para esse versículo, eu fico com muito temor no meu coração. Por causa da maneira de viver de alguém, outra pessoa deixa de crer em Cristo. E se torna inimiga da morte de Cristo na cruz. Às vezes a gente esquece que a gente tem um padrão a seguir. E é muito importante que a gente siga o padrão dessa palavra. Porque a gente fica, mas fala de amor, eu já sei que eu tenho que andar em amor, eu já sei que eu tenho que perdoar, eu já sei que eu tenho que pedir desculpas, eu já sei que eu não devo guardar mágoa, eu já sei que eu não devo ser briguento, mas quando eu saio daquela igreja e eu estou no meu trânsito, eu xingo o meu irmão. Mas quando alguém faz algo contra mim, eu fico chateado com a pessoa e digo, eu não vou, como assim? Como é que a pessoa fez isso comigo? Essa não é a atitude correspondente à atitude que Deus quer que nós tenhamos. E me dá muito temor isso. Sabe, que as minhas atitudes lá fora venham a refletir a Cristo, venham a exaltar o nome dEle, e não a tornar alguém inimiga de Cristo. Não só aqui dentro, é muito fácil ser crente aqui dentro, mas lá fora. Lá fora, com os outros, onde a minha paciência vai ser testada, onde o meu amor vai ser testado. E eu fico imaginando Paulo olhando para isso, alguém que lutou tanto pelo Evangelho. Alguém que o desejo dele era levar outras pessoas a reconhecerem a Cristo. Aí ele olha para alguém e fala assim, essa pessoa é inimiga de Cristo por causa da forma como ela anda. Se a gente diz que a gente vive pelo Evangelho, que a gente tem uma vida íntegra diante de Deus, que a gente tem uma vida íntegra diante dos homens,
que a gente venha se apresentar qualificado. E quando a gente estiver lá fora, que a gente venha lembrar disso. Que a gente venha lembrar de que nós devemos andar em amor. De que nós devemos ter essa palavra fincada no nosso coração. Para andar de acordo com ela. Porque se eu estou lá fora difamando alguém e no minuto seguinte eu estou aqui dentro ministrando e aquela pessoa entra, ela nunca vai acreditar em Cristo. Porque ela vai falar, cara, se essa pessoa se diz cristã e essa pessoa é ridícula, então Cristo é ridículo. Então qual é a atitude que eu tenho? Qual está sendo a minha conduta dentro e fora da igreja? Eu estou deixando coisas pequenas entrarem no meu coração? Ou eu estou vivendo de acordo com o padrão de Cristo? Filipenses também vai falar, fazei todas as coisas sem murmuração, nem contenda, para que sejais, de novo, irrepreensíveis. O desejo de Deus é que nós sejamos irrepreensíveis. Que não tenha ninguém para criticar. Porque a minha conduta é como a de Cristo. Porque eu ando como Cristo. Porque eu falo como Cristo. E é muito interessante porque a gente tem falado bastante sobre serviço ao Senhor, sobre estar envolvido com Cristo. E, sabe, se você deseja servir, se você deseja fazer parte do plano de Deus, fazer parte daquilo que Ele está fazendo, aqui na Europa, ou na Ásia, na China, ou na América, você precisa ter uma conduta digna. Você precisa se apresentar irrepreensível. Porque o Senhor não vai chamar alguém para fazer algo para Ele se a atitude dessa pessoa não exala Cristo. E é nas mínimas coisas. É nos mínimos detalhes. É na forma como eu acordo. Se eu acordo rabugenta, eu não estou representando Cristo. Se eu falo assim, só funciona depois do café, eu não estou agindo como Cristo. Se eu sou a pessoa menos paciente no trânsito, eu não estou agindo como Cristo. Se eu fofoco, eu não estou agindo como Cristo. Se eu não perdoo, eu não estou agindo como Cristo. Se eu guardo mágoa de alguém, eu não estou agindo como Cristo. E eu estou difamando o evangelho porque eu estou dizendo que eu sou cristã. E as pessoas que estão lá fora estão olhando para mim dizendo aquela pessoa é cristã e aquela pessoa mente. Aquela pessoa cristã e aquela pessoa fala mal dos outros. Então Cristo não é bom. Eu não quero ser essa pessoa que vai se tornar inimiga do evangelho. Eu quero ser cooperadora do evangelho. Eu quero ser cooperadora do evangelho. Eu quero que as pessoas olhem para mim e desejem a Cristo. Eu quero que as pessoas olhem para mim e se sintam amadas. Sintam que aqui ela tem um lugar seguro. Mas qual é a atitude que eu tenho perante os homens? Aí eu falo, Júlia, mas nem Jesus agradou todo mundo. Mas não é porque Jesus não agradou todo mundo que você não tem que tentar. Que você não tem que ser aceitável diante dos homens. Paulo fala, eu me tornei servo para que eu alcançasse os servos. Eu me tornei pobre para alcançar os pobres. Porque o objetivo dele era simplesmente que as pessoas reconhecessem a Cristo. Qual é o meu objetivo? Se eu não ando como Cristo? Se eu difamo a mensagem de Cristo lá fora, o que eu estou fazendo na igreja? Nada. O objetivo de Paulo era ganhar a Cristo. Era conhecer a Cristo. Esse tem que ser o nosso objetivo.
Então, que a gente venha a viver de maneira digna do evangelho que a gente carrega. Que a carta que as pessoas venham a ler venha a ser uma carta que reflita Cristo. Porque se uma pessoa me lê e ela não encontra Cristo, então, se calhar, eu também nunca conheci Cristo. Porque se eu não ajo como Ele, se eu digo que Ele é o meu Senhor e eu não deixo Ele comandar o meu compasso, dentro e fora da igreja, quem tem sido o meu Senhor? Eu mesmo, então. Que a gente venha viver de maneira digna do Evangelho. Que a gente venha se tornar irrepreensível. Não ser briguento. Ser alguém que foge da imoralidade. Ser alguém que é atento às coisas do Senhor. Ser alguém dedicado à palavra. E em Filipenses também, Paulo ele vai dizer assim, porque todos os outros buscam os seus próprios interesses e não o de Jesus Cristo. Qual é o interesse de Cristo? Pessoas. Mas se eu vou lá fora e as pessoas não querem me ouvir porque a minha conduta não respalda a palavra, então eu estou perdendo o interesse de Cristo. As suas atitudes têm que respaldar a palavra. Tem que elevar a palavra. Ontem a gente estava assistindo, eu estava assistindo a aula da escola ministerial e ele falou assim, que o único instrumento é o exemplo. O único instrumento é o exemplo. Ninguém vai conseguir levar ninguém a conhecer a Cristo com palavras de conhecimento, com palavras de inteligência humana. É com o poder do Senhor, que é visto na sua vida. Que é visto no seu caminhar, mesmo quando não tem ninguém olhando. Mesmo se você está aqui e tem 50 pessoas te vendo, você está sozinho, com ninguém te vendo. As suas palavras têm que resplandecer a Cristo. O que nós temos dito? Quais são as palavras que saem da nossa boca? São palavras de bênção ou palavras de mal? Palavras que destroem. Tem que resplandecer Cristo. Cristo. Se Ele é santo, então eu também tenho que andar de maneira santa. Se Ele é justo, eu tenho que andar de maneira justa. Mas quando eu vou lá para fora, eu fico conversando coisa errada. Eu fico até altas horas da noite, curtindo. Isso não reflete Cristo. E isso não é só para quem deseja o ministério, está no ministério. Isso é para qualquer cristão. Porque você tem o ministério da reconciliação dentro de você. Ou seja, é sua missão levar o evangelho. Mas como você vai levar um evangelho que não é visto na sua própria vida? É legal que quando a gente vai ver aquelas dietas malucas, a gente fica, nossa, que aquela pessoa funcionou. Então vai funcionar comigo também. Mas se eu olho para o evangelho que não funcionou com você, para que eu vou querer ele? Não vou querer. Não vai funcionar comigo também. Então, as nossas atitudes precisam de refletir Cristo. A gente nunca vai conseguir fazer aquilo que nós precisamos fazer sem isso. Cumprir o plano de Deus sem isso. Se eu quero estar envolvida, eu preciso ser irrepreensível. Eu preciso ter atitudes pautadas na palavra. Porque sem isso vai ser nada. Vai ser nada. Vai chegar lá no fogo e vai ser só palha. Vai ser nada. Não vou levar ninguém a aceitar Jesus, porque a minha vida não corresponde à palavra. Eu vivo da maneira que eu quero. Eu ando da maneira que eu quero, eu faço o que eu quero, eu falo o que eu quero. Mas quando eu estou no culto, eu estou aqui. O Senhor me dita, eu faço. Ai, Senhor, dita, eu faço. Senhor, aleluia! Mas quando eu chego lá fora, eu esqueço que eu sou crente. As pessoas ao seu redor sabem que você é cristão? Elas conseguem reconhecer isso em você, sem você precisar dizer que você é cristão?
Não foi Cristo que disse que ele era Cristo. Foram as pessoas que disseram que ele era Cristo. Você só pode ser o Cristo. Se você está fazendo isso, não foram as pessoas que olharam. Não foi Jesus que disse, galera, cheguei, sou Cristo. Cheguei. Não. Foram as pessoas que olharam para ele e falaram, uau, você só pode ser o Cristo. As pessoas conseguem ver Cristo em mim? Conseguem sentir atraídas por Cristo através de mim? Ou eu só afasto as pessoas de Cristo? Ou eu só difamo o Evangelho? Destruo os meus irmãos? Porque isso até para os irmãos na fé. Não é nem só para quem aceitou Jesus. É para os irmãos na fé. Porque se eu digo que eu estou aqui cantando, eu estou aqui ministrando, mas no dia a dia eu ajo que nem uma pessoa que não tem Cristo, né? Qual vai ser o respaldo que eu vou ter? A pessoa vai olhar e falar assim, caraca, aquela pessoa está ministrando, mas essa pessoa falou mal para mim semana passada. Caraca, essa pessoa está cantando. Mas eu ouvi dizer que essa pessoa fofoca muito. Qual é o respaldo que você tem? Nenhum. Se você deseja, você precisa se tornar. Se você deseja, você precisa se tornar. E eu acho tão legal que Paulo estava tão certo disso, que ele agia como Cristo, que ele fala, sejam meus imitadores. As pessoas podem olhar para você e você dizer, seja meu imitador, porque eu sou imitadora de Cristo. Elas podem imitar você? Eu acho muito legal, porque eu tenho a minha irmã, ela tem 12 anos. E é muito legal, porque eu faço as coisas e às vezes eu vejo ela fazendo uma coisa que eu acabei de fazer. Aí a minha mãe fica, tá vendo? Tá vendo como ela te copia? Vê se não faz nada errado, não. Por quê? Porque ela tá sempre me imitando. Outro dia, eu colei um versículo na minha parede. E colei e tal. No dia seguinte, eu fui olhar na parede dela e tinha um versículo colado na parede dela. Porque ela viu eu fazendo. As pessoas podem se inspirar em você para seguir a Cristo? Ou não? Então você é crente só na igreja e quando sai dali você vira um... Como é que a Emily fala? Crente Raimundo. Um pé na igreja todo mundo. É engraçado isso. Não é engraçado não, isso está repreendido em nome de Jesus. Então tenha um caráter que sustente a palavra. Tenha um caráter digno. Porque ele é digno, ele é santo. Eu não entendo como a gente consegue estar aqui, louvar e adorar um Deus tão poderoso para na segunda-feira agir como se eu não tivesse Deus. Como assim? Como assim? Paulo fala, ele considerava tudo como perda, porque ele viu alguém superior. A gente está aqui todo domingo, todo sábado, vendo alguém superior. Para na segunda-feira eu agir como se eu não tivesse visto ninguém. Não vi ninguém, viu alguém? Não vi. Então a minha atitude está igual. Não. Se ele é imutável, não muda, não tem sombra de variação, por que as minhas atitudes ficam oscilando? Por que um dia eu quero falar com você, no outro dia eu não quero nem olhar na sua cara? Não entendo isso. Não entendo isso. Se ele é imutável e ele não tem sombra de variação, eu vou ser igual ao meu Deus. Eu não vou ter sombra de variação dentro de mim. Eu vou ser sempre constante. Então, ele é o nosso parâmetro. Mas fulano fez isso. Não estou nem aí para fulano. Cristo é o seu parâmetro. Cristo é a sua régua. Para de olhar para os outros também. E quem está falando para de olhar para mim, se conserte. Porque quando chegar lá, o Senhor não vai olhar para você e cobrar de você se você estava servindo. Não. As suas atitudes estavam baseadas em quê? Aí você fala, Senhor, mas eu cantei naquele dia. Aí você vai falar, sim, mas o resto dos 100 dias, você difamou o meu nome. Você foi minha inimiga. Eu não quero ser inimiga de Cristo. Não. E eu acho que vocês também não querem. Tenho certeza, absoluta, né? É certeza. Então, que as nossas atitudes correspondam às atitudes de Cristo.
Porque é impossível eu olhar para esse Deus, eu ser transformada por esse Deus, eu dizer que esse Deus é lindo, é santo, é o meu Deus, o meu Senhor, e eu continuar agindo como a Júlia passada. A Júlia antes de Cristo. É impossível. Então você não conheceu a Deus de verdade. A Bíblia fala isso. Se você não ama o seu irmão, na verdade você nunca conheceu a Deus. Ai, sim, eu já sei disso. A gente sabe disso. E por que a gente não anda nisso? Se a gente sabe disso. Se isso está enraizado dentro da gente, por que a gente não faz? A gente é indesculpável. Sabe o que isso significa? Você já ouviu, você já sabe, você não tem desculpa nenhuma para agir da maneira correta. Você não tem desculpa nenhuma. Então, se você está agindo, é porque você quer. Se você está mentindo, é porque você quer. Se você está fofocando, é porque você quer. Se você está indo lá fora, sozinho, com um rapaz ou com uma menina, é porque você quer. E isso, tenho certeza, que não glorifica a Cristo. As nossas atitudes, elas não só devem ser irrepreensíveis, como elas devem glorificar Cristo. Elas devem refletir Ele, honrar Ele. Se eu consigo chegar aqui e honrar ao Senhor com a minha voz, com as minhas mãos, e quando eu vou lá fora, eu não consigo fazer isso? O que é isso? Não faz sentido. As minhas atitudes têm que glorificar Cristo, honrar a Cristo. Se eu pego nessa água, eu pego para honrar Cristo. Tudo que eu faço, a Bíblia fala, se meu comer e meu beber é o quê? É Cristo. O meu levantar é Cristo, o meu deitar é Cristo. Tudo é para Cristo. Porque Ele é a razão, Ele é o centro de tudo aquilo que a gente faz. Senão, não ia fazer sentido. E eu acho tão legal que o Senhor, Ele nos chama a ser irrepreensíveis e Ele nos dá a capacidade de ser irrepreensível. A Emily falou sobre graça no culto passado. Nós temos o Espírito dentro de nós. Outra forma de você ser que você não tem desculpa nenhuma para agir como deve ser. Você tem o Espírito Santo dentro de você. O seu auxiliador, o seu ajudador. Aí você fala, é difícil, mas tem uma possibilidade de se fazer. É possível. É possível. Porque se não fosse importante, se não fosse possível, a Bíblia não falava várias e várias vezes. E eu acho tão legal que Paulo ele fala isso tantas vezes, que tem uma hora que ele fala assim, desculpa eu estar falando isso de novo, eu sei que eu já falei isso, mas eu vou falar de novo mesmo assim. Seja irrepreensível. Seja irrepreensível. Você olha para a vida de Paulo e você consegue acusar ele de algo? Aí você fala, uau, eu quero ser como Paulo. Mas você quer viver mesmo tudo aquilo que Paulo viveu? Seja irrepreensível. Seja irrepreensível. É melhor do que você falar assim, vou fazer tudo na igreja. Só seja irrepreensível. Você não precisa ser a pessoa que prega para 50 milhões de pessoas. Você não precisa ser a pessoa que está cantando, ministrando. Só seja irrepreensível diante do Senhor, diante dos homens. É isso que Ele pede, se apresente qualificado. Quais são as qualificações que Deus gosta? O que Deus gosta? Você sabe qual é a atitude que Deus gosta? O que agrada a Deus? Deseje isso, deseje agradar a Deus. Fazer dele seu Senhor. Não só aqui na igreja. Todos os dias, quando você pega no seu telemóvel, você também tem que agradar a Deus quando você pega no seu telemóvel. Tem muita coisa no telemóvel. Então, você difama Cristo quando você pega no seu telemóvel? Eu acho tão legal isso sobre as nossas atitudes, é que o Espírito Santo está sempre nos acompanhando. Então, se eu estou fazendo algo que difama Cristo, o Espírito Santo está vendo isso. Eu estou fazendo o Espírito Santo ver algo ridículo. Eu estou sujeitando o Espírito Santo a isso. E o Espírito Santo é o Espírito Santo, gente. O Espírito Santo é top. Eu não vou sujeitar o Espírito Santo a ver nada dessas coisas. Por quê? Porque eu não quero difamar o Evangelho. Eu não quero tornar a cruz vazia, só porque eu não tenho capacidade de andar como deve andar. Que as pessoas olhem para mim e elas desejem Cristo. Que as pessoas olhem para você e elas desejem Cristo. Viva de maneira digna. Tenha um caráter que sustenta a palavra que você carrega. Siga o exemplo. Siga o exemplo. Tá aqui, tem exemplos aqui muito bons. Sabe? Se você deseja, faça e seja. Até rimei.
E eu acho tão legal isso, que quando você não anda de forma digna do evangelho... Rap. Eu sou rapper. Juju. Quando você não anda de forma digna do evangelho, você se torna desqualificado para viver ele. Você se torna desqualificado para carregar, não, mas você se torna desqualificado para o ministério quando você faz isso. Quando você não anda de forma digna. E eu acho muito interessante a história de Saul. E Saul é uma pessoa que, toda vez que eu olho para ele, me dá um temor no meu coração. Toda vez que eu penso, eu fico, uau, Senhor, temor no meu coração. Porque Saul, ele fez dele mesmo alguém desqualificado, por causa das atitudes que ele teve perante o Senhor. Tinha a lei, tinha uma regra, tinha uma forma certa de fazer, e ele quis ultrapassar isso. Ele não respeitou aquilo. E ele errou uma vez, e ele errou de novo, até um ponto em que o Senhor falou, alguém vai ficar no seu lugar agora. Ele se tornou desqualificado. E eu fico imaginando o que poderia ter sido se ele não tivesse feito isso. Hoje, a linhagem de Jesus poderia ter vindo dele. Mas ele se tornou alguém desqualificado. E o Senhor teve que colocar alguém no lugar dele. E pode ter certeza que vai ter sempre alguém para substituir. Fala assim, mas o que eu estou fazendo, ninguém consegue fazer. Não, alguém vai conseguir fazer. Eu acho interessante que teve uma aula da escola ministerial que a mulher falou assim, você acha que você é insubstituível? Experimenta morrer. Experimenta morrer. Dá 2 semanas, tem alguém no seu lugar. Porque o trabalho tem que continuar sendo feito. Então, você não é insubstituível. Eu não sou insubstituível, mas eu quero fazer parte. Então, eu preciso me tornar irrepreensível. Eu quero fazer parte. Então, eu preciso caminhar corretamente. Eu tenho que caminhar corretamente. E, às vezes, são coisas listas. Mas, Júlia, todo mundo faz isso, todo mundo. Mas eu quero fazer parte, então eu vou me separar daquilo. Porque eu quero fazer parte do que Deus está fazendo. Mas todo mundo faz, tudo bem, pode fazer, fica à vontade. Mas eu quero fazer parte do que Deus tem feito. E, para isso, eu tenho que abdicar de algumas coisas. Está tudo bem, tem uma glória maior esperando, tem uma recompensa. Então, qual vai ser a sua escolha? Se você quiser fazer o que todo mundo faz, tudo bem. Mas eu quero engrandecer a Cristo. Eu quero honrar Cristo com aquilo que eu faço. Eu não quero ser alguém que Deus olha para mim e fala assim, não posso confiar essas coisas para a Júlia, porque ela é meio, não sei, meio imatura para essas coisas. Não, eu quero me tornar alguém madura. Para que o Senhor possa colocar coisas na minha mão para eu poder fazer. Mas se eu sou uma pessoa que fica emburrada toda vez, nem me deu oi. Não, pá. Tá parecendo criança do DI? Fogo. Às vezes eu olho e fico, gente, pelo amor de Deus, a criança do DI tem mais maturidade que você. Por favor, vamos nos tornar irrepreensível, qualificado, maduro em Cristo. Sabe? Que alguém pode, bater assim, eu tô aqui, sou rocha, sou firme, ninguém me quebra. Vou me tornar alguém assim, porque eu desejo fazer parte do que Deus está fazendo. Eu desejo fazer parte do que Deus está fazendo. Mas eu preciso me tornar qualificada. Aí você fala, por que ninguém pede para mim fazer nada? Porque você age igual uma criança. Porque você tem atitudes que não correspondem à palavra. Porque você sai por aí, você acha que a gente não sabe o que está fazendo, mas a gente sabe. Então, é por isso que você não está recebendo nada para fazer. É por isso. Quer receber algo para fazer? Começa a ser primeiro. Seja irrepreensível. Seja irrepreensível. E assim, Deus vai colocar coisas para você fazer. Davi, eu acho muito legal, porque ele ganhou muitas guerras. Mas antes dele ganhar muitas guerras, dele ser rei, ele estava lá, protegendo as ovelhas. Matou o leão, matou o urso, né? Matou o urso. Estava ali dedicando ao Senhor. E quando errou, falou, opa, rápido aí me arrepender, porque eu quero fazer parte do que Deus está fazendo. Então, seja rápido. Seja rápido. Não demora para ser maduro. Seja rápido, amadurece logo. Amadurece logo. Seja rápido, porque Deus tem pressa em fazer as coisas. E não esquece que você continua sendo crente quando você vai lá para fora. Não vai viver a vida como, esqueci.
Você não é crente? Ah, pois é, sou mesmo. Não, você é crente todo tempo, até quando você está dormindo, até nos seus sonhos, aleluia. Você é crente, sabia? Até nos seus sonhos. Então você sonha aquilo que é o quê? Correto, puro, santo, que tem boa fama. É onde seu pensamento tem que estar. E aí você se torna alguém qualificado. E o Senhor vai poder contar com você. Ah, eu quero muito que o Senhor conte comigo para aquilo que Ele precisa fazer. Qualquer coisa, que eu vou estar pronta. Mas alguém fala, é muito difícil. Não, tudo bem, eu pago o preço. Eu estou pronta. Tudo bem, eu não quero ir para esse lugar, porque eu sei que vai ser mal para mim. Eu estou pronta. Eu quero estar envolvida com Cristo. Para isso, eu preciso ter atitudes correspondentes. Porque senão eu vou me tornar como essa pessoa que Paulo está chorando. Gente, ele está chorando. Com lágrimas nos olhos. Olhando para a pessoa e falando assim, cara, tem gente que é inimiga de Cristo. Torna a mensagem inválida por causa que anda de maneira incorreta. Nem deveria ser chamada cristão. Eu não quero isso para mim. E é isso.